Oi, eu sou o Ronald Perrini e eu divulgo informação sobre como fechar mais contratos e aumentar os seus clientes. Isso para projetos e serviços e soluções de TI. Hoje eu vou falar sobre um tema aqui que é: todos alegam que a crise atual do país impede investimento. Então essa foi uma pergunta que eu recebi e volta e meia tem comentários que chegam assim para mim sobre esse tema, falando assim, não, mas a crise e tal, e os clientes alegam que não conseguem investir, não conseguem comprar nenhum projeto. E a verdade é que quando está em crise, realmente é isso que acontece na prática mesmo. As pessoas elas seguram dinheiro porque se para entrar tá difícil, ela pensa duas vezes o que ela vai comprar. Então, para sair, automaticamente fica mais difícil mesmo. E esse é um pensamento realmente comum e é isso que acontece na prática. Mas o que eu queria falar sobre a crise é o seguinte: o pensamento primeiro que vem é justamente isso. Falar, o cliente está segurando o dinheiro e o cliente ele está muito mais difícil para comprar ou para fazer projetos. Ele até vai fazer projetos, mas ele vai fazer muito menos do que ele faria numa época normal, sem estar em crise. Mas por que o cliente pensa assim? Porque ele tem que priorizar. Ninguém tem dinheiro ilimitado. Os clientes não têm dinheiro ilimitado, sabe? Então, quando você tem um orçamento, você acaba priorizando aquilo que você vai gastar primeiro e o que vai gastar depois. É assim que funciona mesmo na prática. Só que, se você vende um projeto, sabe? E se você está vendendo alguma solução de TI, como que você faz para pegar a sua solução, que de repente não é a primeira prioridade para o cliente, e passar isso na frente para ser a primeira coisa que o cliente quer investir, ou quer resolver, ou quer comprar? Essa que deve ser a sua pergunta. Porque em época de crise, as pessoas continuam comprando, sabe? As pessoas continuam vivendo a vida, só que com muito mais restrição. Então, quando o cliente fala, olha, estou em crise, ou não tenho dinheiro, ou, sabe, está tudo limitado aqui para comprar, o que você tem que pensar por detrás é: o cliente está dizendo, isso não é uma prioridade para mim agora. É isso que é na prática. Então, quando você entende isso, esse é o primeiro passo para você poder se posicionar de uma maneira diferente, sabe? Então, o que seria um exemplo bem prático com relação a isso? Olha só, eu já fiz durante muitos anos da minha vida curso de inglês. E quando eu era adolescente, eu fazia isso meio que obrigado. Meus pais, eles obrigavam porque eles não tiveram oportunidade de estudar inglês e queriam que eu soubesse falar inglês. E eu também fiz curso de violão. Lá em casa, todo mundo tinha que fazer uma arte e tinha que estudar línguas. Todo mundo. E não precisava ser inglês não. Se fosse francês, poderia trocar. E uma arte poderia ser arte qualquer. O meu irmão, ele fez pintura na época. Mas eu escolhi violão. E o que aconteceu foi que quando eu fiz 18 anos e fui para a universidade, eu escolhi começar em ciências da computação. E eu quis meio que aprender mais a parte técnica para eu poder entrar na carreira, para eu ter minha primeira oportunidade de estágio e tudo. Só que o orçamento dos meus pais nunca foi um orçamento onde a gente podia comprar tudo, sabe? Tinha que escolher, tinha que priorizar. Então, eu, na época, acabei saindo do curso de inglês, mesmo porque eu já tinha uma segurança para falar, e parei de fazer as aulas de violão. Para quê? Para comprar um curso que, na época, era Delphi, foi isso que eu estudei, e então foi isso, para poder fazer esse treinamento, para poder pagar a faculdade também, que era mais caro. Então, isso daí é um exemplo clássico de como as pessoas se comportam na crise. Tá certo que naquela época não estava em crise, a família não estava em crise, ninguém tinha sido desempregado, nem o dinheiro estava acabando, só que tinha um orçamento limitado. E o que normalmente acontece nos outros anos que não estão em crise é que os clientes eles têm orçamentos maiores e aí eles acabam comprando mais coisas que eles querem. Só que quando está em crise, o orçamento ele é reduzido.
Então, por que na época eu larguei o inglês e larguei o curso de violão para poder estudar? Porque eu via que estudar Delphi, isso me daria um futuro e isso faria com que eu tivesse retorno financeiro a curto prazo. Porque até então eu dependia dos meus pais, sabe? Eu só ia para a faculdade e eu via ali que tinha uma possibilidade de eu conseguir um estágio. E aí, conseguindo estágio, eu ia ganhar um salário, que eu ia ter dinheiro, que eu ia poder gastar, meus pais não iam gastar tanto, e aí eu poderia fazer mais coisas, ou seja, tinha uma possibilidade real e concreta para eu poder estudar e poder ganhar mais dinheiro. E olha só, se você trabalha com TI e vende projetos ou vende alguma solução de TI, por que não você se posicionar dessa forma? Sabe, se a sua solução vai ajudar o seu cliente a trazer mais dinheiro, cara, por que não você mostrar isso para ele? Você concorda comigo que se o cliente ele vislumbra que se ele pagar 1.000 aqui, volta 10.000, seja em 12 meses, ou em 6 meses, ou em algum período de tempo, você concorda que isso daí é um bom investimento? Pagar 1.000 e voltar 10.000? Concorda? Então, é um bom investimento, né? Então, ou seja, com certeza também, se alguém tiver algo para me oferecer onde eu pague 10 e pague 1.000 e volte 10, eu topo na hora, eu quero isso, entendeu? Então, só que você precisa mostrar isso. As pessoas, normalmente, elas não estão percebendo, os clientes eles não percebem isso, como que eles podem ganhar financeiramente. Só que para mim, o maior erro não é o cliente ter que perceber ou não que se ele vai comprar essa solução ou a solução que você vende, ele vai ganhar mais dinheiro. O maior erro não é o cliente não perceber, deixar de perceber isso. Para mim, o maior erro é a pessoa que está oferecendo, quem está vendendo e quem está apresentando para o cliente, o maior erro é ela não conseguir fechar essa conta ou mostrar isso, sabe? Demonstrar para o cliente que para ele vai ser mais jogo ele comprar, porque em um determinado período vai voltar mais dinheiro para ele. E quando eu falo dinheiro, é algo que a gente consegue mensurar rápido. Mas não é só dinheiro que importa para os clientes. O que importa é, por exemplo, produtividade também. Você concorda que se em uma empresa, a empresa tem lá um setor lá de operação, ou as pessoas elas fazem as tarefas do dia a dia, e essas tarefas são, não sei, são 5 funcionários para fazer uma determinada tarefa. Se você consegue otimizar e aumentar a produtividade, por exemplo, com 3 funcionários, essa mesma tarefa também seria pronta. E não necessariamente a empresa vai demitir os outros 2, que não estão performando tão bem. Ela pode, de repente, realocar e pegar essas outras 2 pessoas para poder fazer uma outra atividade. Ou seja, a empresa, aumentando a produtividade, automaticamente ela passa a fazer mais coisa ou salvar mais dinheiro, sabe? E quando eu digo não necessariamente ela vai mandar embora, porque de repente ela pode realmente aproveitar a pessoa e falar assim, então tem algo aqui que eu pago para uma empresa terceira que vem aqui fazer esse serviço, agora essas 2 pessoas vão executar aqui e não preciso pagar para a empresa terceira. Ou então, ela pode mandar embora mesmo se o funcionário é daqueles preguiçosos e que não produzem, então não tem problema nenhum, certo? Então, a produtividade é algo que faz a empresa ganhar mais dinheiro, certo? Então, isso é uma forma. Às vezes, você tem uma solução em que você está oferecendo para o cliente, mas você não consegue fazer relação direta a como essa solução faz o cliente ganhar mais dinheiro. Então, o que eu recomendo que você faça para poder descobrir isso é, primeiro, fazer perguntas sobre o negócio do seu cliente. Cada empresa tem um negócio diferente. Por exemplo, não sei, um escritório de advocacia, ele tem uma maneira de ganhar dinheiro. Como que o escritório de advocacia ganha dinheiro? Normalmente ganha assim, acaba tendo um cliente que tem uma necessidade de um advogado e ele acaba conhecendo o escritório. Muitas das vezes é por indicação, sabe? Alguém fala que aquele escritório é bom e o cliente vai lá e vai conhecer o escritório.
Mas enfim, então como o escritório de advocacia ganha dinheiro? Então, ele recebe um cliente, ele precisa conversar com o cliente, encorajar esse cliente a abrir uma ação com eles, e aí o cliente vai abrir a ação e 30% normalmente do valor da ação vai para o escritório e 70% se ganhar vai para o cliente que contratou. Normalmente é assim. Porém, existem outras coisas também. Existem custas profissionais, custas dos advogados. Por exemplo, quando um advogado ele vai no fórum, ele tem que pegar um táxi ou ele tem que protocolar algum documento, esse valor que o escritório paga para poder fazer uma determinada ação, ele vai somando e depois ele apresenta isso para o cliente. E o cliente repassa, ele faz o reembolso para o escritório de tudo aquilo que o escritório gastou. Então, como é que você sabe disso? Você só sabe quando você estiver conversando, de repente, com um dono de escritório, mesmo que você venda TI, mesmo que você não venda nada relacionado a isso, mas você sabe conversando com ele, perguntando para ele como que o escritório opera e como que é o fluxo, como que o escritório conquista mais clientes, o que é importante para o financeiro do escritório, sabe? Onde que está o dinheiro, quando que o cliente paga, o que é importante o escritório controlar para não perder dinheiro. Isso é um exemplo. Em restaurante já é totalmente diferente, né? Restaurante, poxa, existem várias maneiras do restaurante ganhar dinheiro. Delivery, direto com as pessoas que passam na rua, fazendo eventos. Tem restaurante que tem área só para palestra e faz a parte corporativa e as empresas pagam para o restaurante, levam clientes para lá e o restaurante serve lá o buffet. E o restaurante ele pode cobrar pela comida, pode cobrar por chopp, pode cobrar pela bebida, sabe? Pode fazer mini festas. O que eu quero dizer com isso é que a gente que está aqui, que vem de TI ou que vem de qualquer outra solução, a gente não é obrigado a conhecer como funciona o negócio dos nossos clientes. Isso daí é impossível. É impossível chegar, por exemplo, numa Petrobras e saber todas as maneiras que a Petrobras fatura, sabe? Eu tenho noção de algumas, mas todas é impossível, sabe? E isso vale para tudo. Mas o que é possível se você tiver a oportunidade de sentar na frente de um executivo da Petrobras, você consegue fazer as perguntas certas. É assim que você descobre, sabe, como que o cliente fatura ou o que é importante para aquele negócio, daquela empresa. As pessoas têm o problema de achar que elas precisam já saber, já conhecer, sabe? Então, elas querem parecer espertas ou inteligentes, já querem chegar e falar assim, eu conheço aqui o seu negócio, sabe? Funciona assim, funciona assado e tal. Só que não é assim, sabe? Você pode simplesmente fazer perguntas e, através dessas perguntas, identificar o que é importante para o negócio do cliente que você está conversando. E quando você entende isso, esse daí é o primeiro passo para você poder se posicionar. Imagina só, eu tenho amigo vegetariano, e tem mesmo. E aí a gente a gente marcou meio que uma reunião de amigos, um encontro, e aí a gente foi na Urca. E aí a gente escolheu lá um lugar para ficar e tal, para almoçar. E ele não come, ele só come tudo menos carne. E eu acho que ele é até vegano, eu acho que ele não come nem ovo. Nem ovo. É vegano mesmo. E aí, cara, o que aconteceu foi que a gente acabou indo para um restaurante e foi eu, ele e mais um, né? E eu e o outro, a gente gosta de carne, a gente come, e a gente pediu uma picanha, certo? Só que o vegetariano, o que ele fez? Ele falou, não, tudo bem, então pede aí o que vocês querem, nem frango acho que ele come. E aí ele falou, não, pede aí e tal, eu só vou comer arroz, feijão e batata. Aí a gente, caraca, nossa. E aí o que aconteceu é que a gente ficou lá brincando com ele, ficou sacaneando ele lá no almoço e tal, falando, nossa, caraca, não, me dá o bife aqui, vou comer o bife e tal. Só que, o que acontece? Tipo assim, se ele tivesse antes, né, se isso fosse algo importante para ele, se ele tivesse antes falado, olha pessoal, é o seguinte, vamos escolher um outro restaurante aqui, onde tem de repente uma opção, ou de massa, ou não sei, ou algo que seja mais favorável daquilo que ele come,
Se ele tivesse falado isso, a gente teria ido para esse restaurante, entendeu? Mas, e o problema é que a gente já conhece ele há muito tempo. Então, nesse caso, a gente achou que já conhecia, a gente foi para um restaurante lá e pronto. Para mim, tudo bem, não teve problema nenhum. Para ele é que foi ruim, que ele teve que pagar a conta lá, teve que rachar uma picanha sem comer a carne. Entendeu? Para mim, tudo bom. Mas eu tô falando o seguinte, na perspectiva dele, o que ele poderia ter feito teria falado com a gente, falando assim, ó, pessoal, vem cá, é o seguinte, vocês fazem questão só de comer carne? Que tal se a gente comesse uma outra coisa? Ou se a gente fosse em um outro restaurante? Certo? Então, e aí com vendas é a mesma coisa. Por quê? Porque se você sentar na frente de um cliente e você não fizer essas perguntas ou não direcionar a conversa para o que você quer ou para pegar as informações que você quer, cara, vai acontecer o que a sorte, o que o acaso levar. Entendeu? Você não tem controle nenhum. Entendeu? Igual ele, se ele tivesse falado assim, olha pessoal, vem cá, vocês não querem comer massa, vocês não querem comer carne, ou vocês não querem... Se ele tivesse tratado isso e falado assim, então tá bom, então tem um restaurante aqui perto que vocês conseguem comer isso aqui e tal, e direcionado para onde ele queria, essa situação não teria acontecido. E na prática, o que acontece com as pessoas é igual o que o meu amigo fez. Sabe? Ele simplesmente foi lá no dia do encontro para ver qual era. E aí a gente chegou lá, todo mundo escolheu o primeiro restaurante que a gente gostava, ele acabou indo com a barca, com o pessoal e pronto. Se deu mal, acabou não comendo o que ele gosta, sabe? E acabou pagando muito mais caro por um prato bem mais caro. E com vendas você paga mais caro também. Porque quando você sai da sua empresa para visitar um cliente, sabe, você pega um táxi, às vezes você paga estacionamento, às vezes você vai com o seu próprio carro, às vezes você está fora uma tarde porque o cliente é longe, às vezes você volta lá e aí tem que voltar para o seu escritório, sentar no computador, escrever uma proposta. Quanto tempo você perde? Então você acaba pagando caro pelo fato de visitar um cliente, e se você não faz esse tratamento antes, cara, você está simplesmente pegando e você está jogando dinheiro fora. O que eu aconselho é que, quando você sente com um cliente, pergunta para ele aquilo que é importante para o negócio dele. Faça essa pergunta, trate isso, porque essa informação você vai usar lá na frente, sabe? E não se preocupe em parecer legal, não se preocupe em parecer inteligente. Você não é obrigado a saber tudo sobre todos os negócios do mundo, de todas as empresas. Isso é impossível você descobrir isso. Quando você levanta e você faz esse tipo de informação, você levanta esse tipo de informação, você tem a oportunidade de lá na frente se posicionar diferente. E você tem a oportunidade de já modificar o caminho no início para que não aconteça de você acabar de estar na porta de um restaurante e ser obrigado a entrar nesse lugar. Você já leva para outro caminho. Então você conversa com o cliente e pergunta para ele, olha, como sua empresa fatura, o que é importante, o que não pode faltar, quais são os problemas que acontecem aqui. E levanta isso sobre o negócio. E fala assim, olha, no seu negócio, o que é crítico? E deixa o cliente falar. Você não precisa ficar completando, nem adivinhando, nem respondendo quando ele fala, por exemplo. Ele fala, aqui no meu negócio aqui que não pode faltar a emissão de nota fiscal, vamos dizer. E aí você fala, realmente, é isso mesmo. Não é para você fazer isso. É para você ouvir e prestar atenção. E aí, na hora que você for vender lá o seu serviço, ou o seu sistema, ou qualquer solução sua de TI, se ela tem integração com aquilo que importa para ele, você tem a oportunidade de mostrar. E aí, volta lá naquilo que eu falei, da crise. Por quê? Porque se você não mostra isso, o que acontece com a prioridade do seu projeto? Vai lá para baixo. Exatamente, vai lá para baixo. Então você não consegue subir. Agora, se você consegue entender como o cliente faz para faturar, para ganhar dinheiro, ou como que o cliente consegue os clientes dele, se você consegue entender isso, e você de alguma maneira, vendendo TI, sabe, vendendo qualquer solução de TI, ajuda esse cliente a conseguir clientes mais rápido, ou em maior quantidade, ou melhor, ou mais fácil, ou com menos esforço, não importa. Se você ajuda ele nessa missão, você tem uma solução que faz o seu cliente ganhar dinheiro.
E aí, quando você consegue comunicar isso através de uma conversa, que se ele comprar de você, sabe, isso vai ajudar ele de alguma forma a ganhar mais dinheiro, a conquistar mais clientes, o que acontece? Isso sobe e vira prioridade. E aí pode ter crise, pode estar tudo difícil, mas você não está vendendo mais um projeto, um sistema. Você está vendendo um investimento, onde ele bota dinheiro e volta mais dinheiro, entendeu? E aí, o que a gente tem controle? A gente tem controle das coisas que a gente fala e das coisas que a gente faz. Mas a gente não tem controle do cliente, dele querer comprar ou não, certo? Então, tem que distinguir muito bem isso, porque quando a gente está conversando com o cliente, a gente tem controle de fazer perguntas. Mas eu não tenho controle no que ele vai me responder. Entendeu? Mas eu tenho controle de fazer as perguntas certas e entender sobre o negócio dele. Só que a maioria das pessoas, quando estão visitando, elas pulam essa etapa. Elas já vão direto já para mostrar a solução e tal. E aí, o que acontece? A percepção do cliente é que você está vendendo solução por solução. Você foge o conceito. Todo mundo sabe que vendas é ajudar a outra pessoa. E o que eu vejo mais, um erro bem grosseiro, é que as pessoas sabem que vendas é ajudar, mas elas não sabem como fazer para ajudar. E muitas vezes a pessoa sabe, vendas aqui, eu sei que vendas é ajudar, então vou sentar com o meu cliente, vou ensinar tudo para ele e vou ajudar. E aí o cliente não compra. E aí depois o cara sai e fica com uma sensação ruim. Pô, eu não ganho dinheiro, tentei ajudar o cara lá, o cara não comprou. Cara, não é isso. Não é só isso. É além. Entendeu? Então, vendas sim, é ajudar o seu cliente, mas é ajudar ele conseguir algo a mais, algo que seja importante para ele. Entendeu? É conseguir uma etapa maior, conseguir um status melhor, ou conseguir algo concreto, que é, por exemplo, ter mais produtividade, ou ajudar os clientes, ajudar ele a conquistar mais clientes, ou se posicionar, ou resolver um problema que ele tem lá, que ele perde muito dinheiro, ou reduzir risco também. Às vezes o cliente ele está operando e ele tem um risco muito grande, que se acontecer um problema, a empresa fecha. Sabe? E o cara tá lá, ele dorme lá todo dia com medo. E às vezes ele gasta dinheiro também para resolver esse risco. Só que ele está gastando dinheiro e não está resolvendo. Então, outra forma também de ajudar é você entender quais são os riscos e fazer a proposta da solução definitiva para isso. Entendeu? Você tem que pensar no fim, sabe? Quando eu digo que vender é ajudar, isso daí está em todos os livros, revistas. Cara, qualquer conteúdo de venda você vai ver que sempre recomendo. Vender é você ajudar o seu cliente a chegar no ponto ideal, onde ele quer, ou em qual lugar ele quer. Realmente é ajudar, mas para isso você tem que fazer da maneira certa. E você só consegue ajudar alguém quando você conhece alguém, essa outra pessoa, certo? É a mesma coisa que eu desço aqui na rua e aí eu vejo um cara de óculos escuro com uma bengala, certo? E aí eu já falo, caramba, um ceguinho. Se eu chegar do lado dele, botar a mão e falar assim, vem cá, e já puxar ele para atravessar para cá, sem falar nada, pode acontecer dele falar assim, não, peraí, me solta. Onde você está me levando? E aí eu falo, não, achei que você queria atravessar. Tem que ter uma relação... Exato, cara. Tem que ter uma relação inicial. Exatamente. E pode acontecer dele falar, não, mas eu não vou pra lá, não. Eu só parei aqui que eu tô esperando uma pessoa chegar. Ou, não, eu só parei aqui, mas eu vou atravessar pro outro lado. Ou, entendeu? Ou seja, cara, por que numa situação como essa, o normal é você chegar e falar assim, oi, senhor, o senhor quer atravessar? Quer uma ajuda? E ele vai dizer se quer ou não. Entendeu? Então você faz tem uma conversa, você verifica se é aquilo mesmo que a pessoa quer. E não sou eu que vou chegar e convencer o ceguinho e falar, não, atravessa para lá que é melhor. E por que em vendas, quando a pessoa vai vender um sistema, ele quer convencer o cliente logo de primeira? Isso não dá certo, não é tão eficiente. Esse daí que é o problema, entendeu? Então, resumindo, a crise cara, realmente quando os clientes quando o país está em crise e quando os clientes estão passando por momentos de crise,
as oportunidades são menos, porque ele tem que priorizar. Ao invés de ele fazer 10 projetos, ele vai fazer só 5, 4. E aí ele vai priorizar quais são os projetos mais importantes. E para você pegar e se posicionar como um projeto importante, você só consegue fazer isso se você fizer perguntas primeiro para o seu cliente, descobrir para onde ele quer ir, no exemplo do ceguinho, para que lado ele quer atravessar. E aí depois você fala, olha, você consegue atravessar através desse software aqui, desse sistema, disso aqui. Você mostra para ele que ele comprando isso, ele consegue atravessar. E é assim que a prioridade sobe. Segue esse framework e entenda a importância mesmo de você entender o que é importante para o outro e se posicionar como algo que vai ajudar ao outro conseguir o que importa para ele. Uma pessoa que não come carne de jeito nenhum, ela jamais vai comer carne. Um ceguinho que está lá parado no sinal e que você não sabe se ele vai atravessar ou não, cara, não é você que vai chegar e vai convencer ele. Ele já está ali por algum motivo. Ele está indo para um lugar ou está esperando uma pessoa. Então, ele tem as razões próprias, certo? Então, não é você chegar numa primeira reunião, abrir seu sistema lá, mostrar o PowerPoint e convencer que aquilo é ótimo, que o cliente deve comprar aquilo. Sabe, eu já vi pessoas fazendo isso com a LGPD, que é a nova lei de proteção de dados. E aí as pessoas querem chegar no cliente e falar, não, cliente, você tem que agora se adequar agora, porque a lei vai entrar em vigor no meio do ano que vem, não, e a multa é de X%, 2% do seu faturamento, muito caro se você não fizer. Cara, você já está falando, você tem que primeiro checar se o que é aquilo é importante para o seu cliente, sabe? E depois que você checa isso, você tem a oportunidade de mostrar como o que você tem para vender ou a sua solução ajuda o seu cliente a conquistar aquilo que é importante, tá? Então, em outras palavras, cara, não de primeira, não tente convencer ninguém. De primeira faça perguntas, entenda como a pessoa pensa, descubra os motivadores da pessoa. Depois, futuramente, na hora de você apresentar, você sim vai usar esses motivadores, como a pessoa pensa, para você apresentar a sua solução para a pessoa. Então, basicamente é isso. E aí, para finalizar a questão da lei, é que a lei está aí e vai acontecer mesmo, sabe? Então, as empresas têm que se enquadrar. Mas, se o empresário ele ainda não está dando importância pela lei, ou não sei, ainda não quer ver isso, ou então de repente ele não sabe nada, é muito ruim você chegar e falar para ele assim, se você não se adequar, você pode tomar uma multa de 2% e essa multa chegar, sei lá, a R$1 milhão. Se ele ouvir isso, as chances são que ele vai achar assim, falar, poxa, esse cara que está vindo aqui, ele só quer me vender. Por exemplo, imagina só que eu vou no médico. E aí eu chego e falo, pô, doutor, eu tô sentindo aqui no cotovelo, toda vez que eu estico o braço, o cotovelo dói e tal. E aí o médico olha e fala assim, olha, você tá com um problema aqui. Tá bom, você tá, sei lá, com uma luxação no braço, certo? Mas é o seguinte, você tem que tomar esse remédio aqui. Agora, tem também um outro, é o seguinte, vou te aconselhar que você faça, sei lá, fisioterapia e que você gaste R$1.000 agora por mês para fazer fisioterapia. Não, mas é o seguinte, é porque se essa luxação continuar, você pode ter que desenvolver um problema no braço, que só a fisioterapia resolve. Mas eu já estou te aconselhando logo de cara, já faz agora já a fisioterapia. E aí eu fico assim, pô, mas eu preciso agora? E eu penso assim, cara, por que esse cara tá mandando eu gastar R$1.000 agora com fisioterapeuta? Sabe? Não precisa, é só uma luxação, talvez isso nem aconteça. Entendeu? Então, eu vou ficar num sentimento seguinte, pô, esse médico aí não gostei não, cara. Ele só tá querendo me empurrar a fisioterapia lá que ele quer, inclusive me deu um cartãozinho lá da fisioterapia dele. E por que com TI acontece a mesma coisa? É isso que você tá falando pro cara. Você tá falando pro cara o seguinte, olha, eu vou te dar uma solução para um problema que pode acontecer no futuro ou pode não acontecer
custa R$1.000, você tem que pagar hoje. É isso que as pessoas acabam fazendo inconscientemente, só que as pessoas não sabem que estão fazendo isso. Entendeu? Então, o que seria muito mais inteligente se você quer conscientizar uma coisa? Por exemplo, no caso do médico, ele fala, olha, você tem que passar gelo. Mas se você passar gelo durante 30 dias, você resolve. Agora, se você não passar, ou passar mal feito, ou não fizer um negócio direito, cara, isso pode piorar. E talvez você possa precisar de um fisioterapeuta. Deixa eu te explicar aqui. O músculo fica assim, cola assim no cotovelo, ele é ligado e tal. E começa a explicar. Com TI, a mesma coisa. O que tem que fazer, cara? Se o cliente ele não está dando importância lá à lei, que vai acontecer, ele não tem medo de ser multado, ele acredita que aquilo não vai acontecer para ele, porque o Brasil é muito grande, que a empresa dele é pequena, não sei, por qualquer motivo, você não tem que chegar para ele já tipo de sola, falar assim, ó, é isso, compra. Você tem que conscientizar ele aos poucos. E você tem que falar, olha, entendi, não, realmente isso pode ser que não aconteça, mas ó, o que você tem que começar a fazer é isso. Deixa eu te explicar aqui sobre a lei, tal, mas no Brasil realmente você tem razão, pode ser que nem todas as empresas sejam auditadas, até lá tem muita coisa para rolar, mas o que você pode começar é começar devagar. Você não precisa gastar os R$1.000 no fisioterapeuta. Você pode gastar, sabe, por enquanto só 50, só para fazer um negócio pequenininho, só para comprar só a tipóia aqui com gelo, sabe? Então, entender primeiro como a pessoa pensa para depois propor a solução para essa pessoa, certo? E quando você propõe a solução de acordo com o que a pessoa pensa, fica algo fluido, sabe? Dois pensamentos juntos e o que importa é a percepção do seu cliente. E o seu cliente ele não percebe que você está querendo empurrar a goela abaixo, forçar uma solução, inventando um problema, sabe, dando medo nele, um problema muito perigoso que pode acontecer. Você não passa por esse tipo de situação. Ele não tem a impressão que você está querendo influenciar ele para ele gastar dinheiro com você. Não é assim, entendeu? Então você tem que entender o que importa para ele, para você poder aos poucos ir educando, mostrando como que deve ser feito, o que ele está fazendo hoje, o que ele tem que começar a fazer devagarzinho, sabe? E aos poucos ir criando consciência no seu cliente. É assim que você lida com os clientes, assim que você conquista a confiança deles e a partir do momento que ele confia em você, as suas recomendações são muito mais eficientes. Mesma coisa com médico. Tem médico que eu gosto e falo, cara, se ele me recomendou esse remédio aqui, eu vou tomar exato. Tem médico que não me passa confiança, eu vou e procuro um segundo. E é assim que acontece, mesma coisa com vendas.